inicia hoje seu segundo ciclo de palestras, com 5 mesas temáticas que circundam os temas: ensino de língua portuguesa, formação de professores de língua, de escritores, concepções e avaliação, ensino de literatura e texto e discurso, e a participação de 11 professores convidados nesse semestre. Embora esse semestre nós estejamos nos encontrando só quinzenalmente, né, e também por conta da pandemia, esses encontros são todos remotos, aprender e trocar saberes em muito nos enriquecem. Enriquecem também a trajetória acadêmica do grupo e de seus participantes, e acrescentam em nossas experiências na vida e na universidade. Então, por isso, nós agradecemos e daremos início, a partir de agora, à apresentação dos professores que vão compor a primeira mesa temática Ensino de Língua Portuguesa. Professora Iana Liz Soares Gomes, ela é professora adjunta do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, POSLIN, da Universidade Federal de Minas Gerais, com área de atuação em linguística aplicada e pesquisas centradas nas crenças e na formação do professor de língua materna e de língua estrangeira também. É mestre em letras pela Universidade Federal do Piauí, com área de concentração em estudos da linguagem. Então, professora Iana, fique à vontade para dar as boas-vindas e iniciar, então, a tua fala. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para compor essa tarde de discussão sobre o ensino de língua materna, sobre as diferentes abordagens teóricas e práticas. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência a partir de um recorte da minha pesquisa de doutorado, que eu realizei na UFMG no ano de 2014, e a partir dos resultados da minha pesquisa, eu trago algumas reflexões para fazermos sobre o ensino de língua. Vou projetar agora. Bom, eu vou falar agora aqui sobre crenças e o ensino de língua materna, essa relação que existe, e discutir algumas abordagens que são possíveis, né? No meu caso, eu vou apresentar sobre uma abordagem de linguística aplicada numa perspectiva multi- ou interdisciplinar, né? A partir da teoria da complexidade. Como eu já fiz referência, eu vou ter como ponto de partida para esta reflexão um recorte da minha pesquisa de doutorado, que realizei no programa de pós-graduação em estudos linguísticos da UFMG no ano de 2014. O objetivo da minha pesquisa de doutorado na época foi analisar a complexidade e a dinamicidade das crenças de alunos formandos de 2 cursos de língua, materna e estrangeira. No caso de língua materna, foi o curso de letras português, e no caso de língua estrangeira, foi o curso de letras espanhol, ambos da Universidade Estadual do Piauí, com foco na questão da variação linguística. Mas, para a minha fala, eu vou trazer um recorte, eu vou abordar somente algumas das crenças de formandos do curso de letras português, porque o nosso foco de discussão é o ensino de língua materna. Como eu já fiz referência, a abordagem dentro da linguística aplicada que nós trabalhamos é chamada por alguns autores de multidisciplinar, por outros autores de interdisciplinar. Por quê? Nós utilizamos várias perspectivas e abordagens que se somaram para a investigação do objeto de pesquisa, que no caso foram as crenças dos formandos. A primeira teoria que nós utilizamos foi a teoria do caos, né, que no caso ela serviu de esteio para a compreensão das crenças dos formandos e o entendimento dessas crenças como um conjunto, como um sistema adaptativo complexo, né? Aqui eu vou fazer referência à teoria do caos para discutir essa complexidade dos sistemas de crenças dos formandos.
Com relação à abordagem da complexidade, nós entendemos que os diversos agentes e elementos que compõem os sistemas, tanto de formação de professores, quanto os sistemas de ensino-aprendizagem de língua materna, assim como as crenças ou os sistemas de crenças, eles influenciam a prática docente. E nós utilizamos como pressupostos teóricos, dentro dos estudos da linguística, a perspectiva, né, de uma concepção interacional de língua-linguagem, a partir da qual nós concebemos a variação e diversidade linguística não somente como um fenômeno a ser investigado, mas, sobretudo, como uma prática social de uso da língua. E, Ana, seu slide não está projetando. Deve ter sido problema de conexão. Vou fazer uma nova tentativa. Consegue visualizar? Não. Não, vamos fazer uma nova tentativa. Eu creio que foi a conexão que caiu. Começou a apresentação normalmente? Sim? Não. Não. Deixa eu fazer uma nova tentativa aqui. Vamos ver se dá certo. Só um instante. Seria interessante fecharmos os microfones e as imagens para auxiliar. Conseguem visualizar? Agora sim, agora está aparecendo. Ok, certo. Então, já fiz essa apresentação breve, falei um pouco das teorias, das abordagens, e retomo aqui do ponto que eu já havia mencionado, que é com relação às concepções que vão influenciar a prática docente, tanto as concepções de língua e linguagem, como as crenças que, no nosso caso, nós utilizamos a denominação de crenças preconceituosas, que são aqueles mitos linguísticos que Wagner já mencionou em 1999, e que nós encontramos na nossa pesquisa como referências para muitos dos alunos do curso de língua portuguesa, de letras português. Bom, partindo dessa compreensão de que as crenças, elas representam um sistema adaptativo complexo, nós utilizamos uma abordagem, né, sistêmica de investigação, a partir da qual nós utilizamos um modelo que já foi adaptado por Barcelos para os estudos de linguística aplicada, né, para os estudos de crença, e fizemos uma adaptação para a nossa investigação, e no final eu apresento para vocês uma proposta de modelo de investigação de crenças, partindo dessa dimensão periférico-central. Esse é o modelo de representação sistêmico, e faz uma referência que as crenças, elas se organizam de forma sistêmica, né, como se fosse um gradiente. No núcleo encontram-se as crenças primitivas, as crenças consensuais, e que representam a parte mais central. E, na sequência, nós temos as crenças que são periféricas, que elas se subdividem. No nosso caso de pesquisa, nós encontramos 3 tipos de crenças periféricas, que seriam as crenças sobre a variação e diversidade linguística, sobre os mitos, né, que nós acabamos de referenciar, e sobre as concepções ou crenças sobre língua e linguagem. Bom, na parte mais central desse gradiente, eu vou ficar retomando a imagem o tempo todo. Nós temos as crenças do tipo primitiva, né? Aquelas que estão no núcleo do sistema. Deixa eu voltar aqui. Olha, nessa parte nuclear, são as crenças primitivas, né? Sobre as quais derivam as outras crenças, inclusive sobre os mitos linguísticos, que nós identificamos características de crenças do tipo, um instantinho, consensuais. E qual a diferença, né? Como que eu classifico crenças do tipo consensuais e crenças do tipo primitiva? Então, na nossa pesquisa, nós identificamos que algumas crenças foram recorrentes nos relatos,
nas interações, nos discursos e nos questionários que nós aplicamos. Exemplos, né? Trouxe aqui 2 relatos. Crenças do tipo primitivas. Nós conseguimos identificar a concepção de língua e linguagem como instrumento de comunicação. Então, eu trouxe 2 exemplos de relatos de estudantes. Linguagem são todas as ferramentas que o sujeito usa para se comunicar através da fala ou escrita, ou conjunto de palavras e expressões que usamos para a nossa comunicação. Então, nesses 2 relatos, é possível identificar representação dessa crença, né, de que a língua e linguagem é utilizada para se comunicar. Um exemplo de crenças do tipo consensuais, né, que são aquelas crenças que têm uma concordância social e entra a questão de ideologia. Nós temos o exemplo da reprodução do mito 8, mencionado por Wagner, né? Aqui nós temos 2 relatos de estudantes. Porque a escrita é uma variedade linguística de ascensão social, escrever é bem importantíssimo. Do ponto de vista, para os estudos, só cresce quem obedece à norma culta. Então, foi recorrente a identificação desses 2 tipos de crença, né? Na parte mais periférica, volto à imagem, na parte mais periférica, nós vamos encontrar as crenças de autoridade e as crenças derivadas, né? Nós temos, por exemplo, voltando, as crenças que sofrem interferências de fatores externos, né? Porque essas crenças, elas derivam das crenças primitivas, né? E elas são mais suscetíveis à mudança. Exemplo, a discordância em relação ao mito 1, né? A língua portuguesa apresenta uma variedade por diversos fatores sociais. Ou não acredita em uma unidade, posto que há termos bastante diferentes de acordo com a região. Então, foi comum e foi recorrente a identificação dessa discordância do mito 1, mencionado por Wagner. Com relação às crenças do tipo de autoridade, nós identificamos a reprodução do discurso de professores dos estudantes, quando eles vão relatar, exemplo, eu lembro da sintaxe, o professor Z, ele sempre dizia, ninguém fala da maneira que é escrita na gramática, nenhum brasileiro, ele exatou e continua. Então, quando nós identificamos no discurso, no relato de estudantes, a retomada ou a referência a um professor ou a um autor renomado, nós temos um exemplo de crenças do tipo de autoridade. O sujeito, o estudante acredita naquela concepção e ele usa alguma figura importante, alguma autoridade para referenciar aquela crença que ele tem. Né? A complexidade das crenças sobre a variação linguística. Nós observamos a ação de diferentes fatores que influenciam as crenças dos estudantes, dos formandos, futuros professores. Com relação à interferência dos elementos ou dos fatores ou agentes internos, nós observamos alguns componentes afetivos, cognitivos e comportamentais. Em relação aos afetivos, né? Algo que foi recorrente, a afinidade e identificação dos formandos com a língua. Com relação aos cognitivos, conhecimentos dos alunos sobre as crenças próprias, né? E sobre as crenças acerca da língua e da linguagem dos diferentes usos linguísticos. Comportamentais, nós observamos também que foi recorrente ações e posturas de alunos e professores nos processos de fixação e mudança das crenças sobre o fenômeno da variação linguística. Algumas das considerações. Primeiro, as crenças sobre língua e linguagem e sobre os mitos linguísticos, no caso, os mitos listados por Wagner, eles estão diretamente, ou elas estão diretamente relacionadas umas às outras no sistema que nós classificamos como sistema adaptativo complexo. Ou seja, cada sujeito, seja ele estudante ou professor, ele possui o seu sistema de crença, né? E esse sistema de crença, ele é organizado daquela forma, de forma mais periférica, de forma mais central, e mantém uma relação de proximidade entre as crenças, né?
Algumas são mais enraizadas, mais consistentes e, por conta disso, mais difíceis de serem modificadas, são mais resistentes à mudança, como no caso a concepção de língua como instrumento de comunicação. Em vários relatos dos estudantes, nós identificamos relatos que fazem referência a esse tipo de concepção, de que língua e linguagem é um instrumento de comunicação. Se é um instrumento de comunicação, o que é importante? Saber e dominar a gramática da língua. As crenças centrais, elas são construídas ao longo da vida dos formandos, dos estudantes, principalmente na educação básica, na formação básica, e a partir das diferentes experiências sociais. Então, sofre interferência de fatores socioculturais, das experiências educacionais. Como essas crenças são as mais antigas, são as primeiras a serem construídas, elas são as mais difíceis de serem modificadas. Então, se o sujeito aprendeu que ensinar a língua portuguesa é daquela forma, há uma grande probabilidade de reproduzir isso na sua prática. Porque ele chega na universidade, mesmo no final de um curso, ele ainda carrega essa crença de que ensinar a língua é ensinar gramática. Por quê? Porque usar a linguagem é uma forma de comunicação social, e para se comunicar é preciso dominar o código linguístico. Né? Então, os fatores socioculturais e as primeiras experiências educacionais da educação básica têm uma forte influência na futura prática do docente, né, desses formandos. Foi o que nós identificamos nos relatos. Nós passamos 2 anos fazendo a pesquisa, nós acompanhamos o grupo de estudantes, nós usamos ora a expressão graduandos, ora a expressão formandos, porque nós começamos quando eles estavam no 6º período, e finalizamos a pesquisa quando eles concluíram o curso. Então, nós podemos perceber, inclusive, a mudança de algumas crenças ao longo desse percurso, e a permanência de algumas delas, né, nos discursos, nos relatos, nas falas. Em relação às crenças periféricas sobre o fenômeno da variação e diversidade linguística, nós observamos, né, que ela tem uma forte relação com os processos de ensino-aprendizagem dentro do universo acadêmico, dentro do processo de formação de professor. Logo, são as crenças mais recentes, aquelas que foram construídas no ambiente acadêmico, a partir do momento que eles entram no curso de letras, e sofrem influência de alguns fatores contextuais, tais como os processos interacionais em sala de aula entre os professores da universidade e os colegas, em relação às leituras, às discussões, reflexões teóricas, né, nas diferentes disciplinas, nas diferentes atividades do curso, as ações e posturas dos participantes em relação à diversidade de crenças que existem dentro do próprio universo de formação de professor. E aqui nós chegamos no nosso modelo. Nós nomeamos essa abordagem de abordagem sistêmica das crenças sobre a variação linguística, né? Aqui, o foco é observar a variação, porque nós temos hoje no Brasil muitas pesquisas sobre variação, diversidade linguística, com foco no ensino de língua, com foco no próprio fenômeno da variação, a questão dos fatores que influenciam, né, a variação. Mas nós temos poucas pesquisas que focam uma abordagem sistêmica, olhando a variação não somente como um fenômeno, mas, sobretudo, como uma prática social. E esse é o nosso modelo de análise que nós propusemos ao final da nossa tese, né, da nossa pesquisa, para futuros pesquisadores que se interessarem por essa temática, para os estudantes de graduação, de PIBIC, ou mesmo para uma pesquisa de pós-graduação, que é usar esse modelo, que foi adaptado do modelo de Barcelos, e nós vamos propor análise por diferentes perspectivas. A análise das crenças considerando o viés sociocultural, os fatores socioculturais, os fatores contextuais relacionados aos usos linguísticos e às experiências educacionais.
Por outro lado, esse modelo também prevê a consideração de alguns elementos sociocognitivos, cognitivos, que afetam a concepção e as crenças do sujeito, como o componente afetivo, o componente comportamental e o componente cognitivo. Na nossa pesquisa, nós analisamos esses componentes, mas eles não foram um foco, os componentes afetivos, comportamental e cognitivo. O nosso foco foi mais a identificação da relação que existia entre as crenças, né? Bom, fazendo aqui uma retomada, esse modelo, ele leva em conta a dinamicidade e a organização complexa das crenças, portanto, não desconsidera alguns dos principais agentes e elementos que se relacionam, e a esse modelo pode ser acrescentado outros fatores, aqui é um exemplo de como que pode ser investigado. Nós sugerimos alguns desses fatores externos, tais como as experiências educacionais, fatores contextuais e socioculturais, mas podem ser acrescentados outros, a depender do objetivo da pesquisa, a depender do contexto também de pesquisa. Em relação aos agentes internos, né, nós temos os componentes que eu já fiz referência e que também poderiam ser acrescidos outros. Algumas das considerações que nós podemos fazer, né, para a reflexão aqui proposta nessa tarde. É um desafio imenso a formação do professor de língua materna, e certamente um deles é a tomada de consciência, né, dos formandos, dos futuros professores, sobre as suas próprias crenças, e sobre a influência que essas crenças podem exercer nas suas práticas, né, em sala de aula, de ensino. Nesse contexto, reafirmamos a importância da reflexão crítica sobre as concepções de língua, linguagem, e sobre os diversos usos linguísticos, sobre a variação e diversidade linguística como uma prática social, nos cursos de língua materna, né, nos cursos de formação de professores de língua materna. Bom, eu não quis estender minha fala para deixar um momento de interação com os demais membros que falarão nessa tarde e também com os demais participantes. Retomo agora. Agradecemos a fala da professora Iana. Excelente pesquisa, eu não conhecia, uma abordagem bastante diferente mesmo, sistêmica, né, do que a gente tem visto aí, né, nos trabalhos, normalmente. Vamos abrir para as questões ao final, pode ser? Pode. Pessoal que está participando, nós tivemos uma falha técnica, gostaria de pedir desculpas. Pessoal que estava acompanhando pelo YouTube, está travando muito a imagem, tem o som, mas a imagem está travada. Então, eu pedi que passasse o link da sala para que eles possam vir para cá. Passaremos, então, para a segunda pessoa da mesa, a professora Adriana Cavalcante dos Santos. Eu farei a apresentação dela. É a líder do GELIT, é pós-doutora em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, Portugal, sob a supervisão da professora catedrática Carrinda Leite. É doutora em Educação na linha de Educação e Linguagem da UFAL, mestra em Educação na linha de Educação e Linguagem também pela UFAL, especialista em Avaliação Educacional de Língua Portuguesa pela UFPE, especialista em Conteúdos Programáticos de Língua Portuguesa pela UPE, licenciada em Pedagogia na UPE, licenciada em Letras pela Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde, é professora adjunta do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas e atua nos cursos de graduação e de pós-graduação. Professora dos quadros permanentes dos programas de pós-graduação em Educação, PPGE, e do Ensino de Ciências em Matemática, PPGCIM, é avaliadora ad hoc de cursos superiores, é líder do grupo de pesquisa com ênfase em educação e linguagem, atuando principalmente nos seguintes temas: alfabetização e letramento, leitura e escrita, saberes e metodologia de língua portuguesa, formação de professores alfabetizadores.
Professora Adriana, a palavra é sua. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou pedir licença, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, a professora Jane, né, pelo convite extensivo ao nosso grupo Gelite, né, e também ressaltar a satisfação de estar aqui compartilhando com a Rosângela e a Iana diálogos e reflexões sobre o ensino de língua portuguesa, numa perspectiva teórica e numa perspectiva prática. Dizer também da minha satisfação em falar para um público também de alunos, né, do campo de Serra Talhada. Eu sou pernambucana, sou arcoverdense, né, inclusive Arco Verde fica bem próximo à Serra Talhada, né, e também eu sempre rememoro um pouco a minha trajetória. Em 2015 eu fui aprovada no concurso para Serra Talhada, mas por escolhas profissionais eu optei não ir à Serra Talhada, né, então eu poderia também estar hoje em Serra Talhada, mas estendo meus agradecimentos ao convite, né, de estar aqui em Maceió, em diálogo com o grupo. Eu vou pedir licença para projetar os meus slides. Eu vou tentar controlar o meu tempo, porque normalmente eu demoro bastante nesse sentido, mas eu vou tentar aqui compartilhar, né, os meus slides, e só um momento. Professora Adriana, fique à vontade com o tempo, nós estamos com o tempo bem controlado, está tranquilo, pode utilizar uns minutos a mais sem problema. Obrigada, professora. Só tentar aqui apresentar o meu. Para nós é uma satisfação tê-la conosco e agora sabendo que poderia ser professora em Serra Talhada. Que coincidência, eu não sabia disso. Eu conversava ontem com a Rosângela, eu digo, você sabia que eu já fui aprovada no concurso de Serra Talhada e fiz escolhas profissionais, né, de não ir para Serra Talhada, mas também trago com bastante emoção, né, para hoje essa reflexão de que também esse é um espaço de diálogo entre os grupos, né? E um dia, quem sabe, retorno à Serra Talhada para conversar com o grupo também. Então, meu muito obrigada. Quando nós vou iniciar agora, eu penso que vocês estão visualizando a apresentação. Sim. Ok? Então, quando nós pensamos, né, em discutir o ensino de língua materna, abordagens teóricas e práticas, né, eu reportei o olhar para uma investigação que nós estamos realizando no Grupo Gelite, coordenada por mim em parceria com o Natson Araújo e o Petrus Santos, que são meus orientandos de doutorado, justamente num contexto em que muito estava se discutindo, questionando e refletindo sobre as práticas de ensino de língua portuguesa no ensino remoto. Então, a partir da nossa reflexão e curiosidade epistemológica, decidimos fazer uma escuta, né, para com os professores, e nessa escuta, né, tentando dialogar com as suas experiências e aprendizagens, né, tanto dos professores como dos alunos no contexto de pandemia. Essa foto é uma foto da minha sobrinha, né, que eu tenho acompanhado a trajetória dela, e aí todas as fotos são dela, por isso que eu estou projetando aqui. Então, antes de pensar um pouco sobre o ensino remoto e mais especificamente sobre o ensino de língua portuguesa, muitas questões elas se colocam, né? E como a professora Jane me apresentou, né, eu sempre estou nessa interface entre educação e linguagem. E os meus estudos voltam-se mais para as práticas de ensino e para as reflexões curriculares de ensino de língua materna. Então, pensando, né, na gestão curricular e nas demandas das práticas de ensino de língua portuguesa, nesse contexto de pandemia, e aí é extensivo também após pandemia, né, eu defini aqui, junto com o meu grupo, né, algumas demandas que emergem desse contexto, né?
A primeira demanda, que diz respeito a mantermos a interlocução entre os agentes da comunidade escolar, né? Sem esse diálogo professor-aluno, professor, gestão, professor, secretaria, então o cenário seria ainda mais complexo. Então, como aspecto importante a considerar. Possuir uma equipe técnica qualificada de apoio aos professores, para que ocorra a transmissão de aulas síncronas. Isso quando o ensino remoto, ele opta pela transmissão síncrona, porque o ensino remoto, na perspectiva do ensino remoto, também eu posso propor atividades não síncronas. Um outro pré-requisito ou demanda é definir ferramentas digitais para a disponibilização de conteúdos, não só definir, mas também que os professores e alunos eles saibam fazer uso dessas plataformas, criar uma cultura, né, e realizar a curadoria dos conteúdos e recursos educacionais, tendo em conta essa demanda, né, de recursos, de conteúdos, de plataformas, de gêneros que circulam a todo momento, e é importante desse olhar ético do professor e dessa reflexão crítica e selecionar esses materiais, né, e romper, né, com a cultura mesmo, com a cultura escolar, né, a posteriori, de que também é possível adentrar na escola as tecnologias e propormos algumas atividades de ensino de língua com o uso das tecnologias. Então, essas demandas de uma gestão curricular, pensando nas práticas de ensino de língua portuguesa, elas demandam também alguns aspectos emergentes que já está dito, né? Eu não estou trazendo aqui nenhuma novidade, mas alguns aspectos que nós escutamos os ecos o tempo todo, né? Professores e alunos e estudantes precisam ter disponível uma conexão à internet, precisam ter acesso aos dispositivos e saber usá-los. Possibilidade de interação discursiva, né? Uma possibilidade de interação discursiva e contato direto entre professor-aluno, professor-professor, porque os relatos têm nos mostrado que a ação, né, nem sempre ela é uma interação, nem sempre é uma interação discursiva, né? Mas o professor encaminha as propostas e o aluno as realiza. A interação ela não é entendida como diálogo, como dialógica e como promotora de aprendizagens. E eu também trago um pouco das reflexões dos meus estudos do pós-doutorado, né? Pensando o professor como um decisor curricular. Eu penso que agora, mais do que nunca, o professor precisou fazer escolhas e tomar decisões, porque nem todos os conteúdos de ensino de língua portuguesa, eles podem se adaptar ao modelo de educação, de ensino remoto, assíncrono, síncrono ou assíncrono. Então, o professor precisou fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões com relação ao currículo. E também pensando, o outro aspecto que eu chamo a atenção, né, é pensar o professor como agente, né, como agência, como um agente de decisão curricular. E quando eu falo no professor como agente de decisão curricular, o conceito de agência ele está diretamente relacionado à capacidade dos professores de agirem reflexivamente em contextos de práticas. Então, no ato do acontecimento, né, no contexto de sala de aula, o professor ele tem o poder de gerenciar, ele tem esse poder de agência da mediação das práticas. Também vai implicar, né, implica nessa perspectiva de uma formação docente, aquilo que nós já temos discutido há mais de 30 anos, né, que a formação docente ela precisa partir de uma reflexão sobre os saberes da experiência, e se eu pego como referência as práticas de ensino de língua portuguesa, hoje no cenário pandemia, né, refletir sobre o que foi feito, o que funcionou, o que não funcionou, e que modelo de ensino nós estamos adaptando aí numa perspectiva de aulas síncronas ou assíncronas, e também emerge, né, a necessidade da escola propor, né, a posteriori, isso também já vem sendo discutido há mais de 20 anos, o ensino híbrido. Então, pensando, né, nessa realidade do ensino de língua portuguesa, e como eu coloquei inicialmente, ensino de língua portuguesa e
as aulas remotas, né, pensando nas experiências e práticas, experiências e aprendizagens docentes e discentes, eu peguei como objetivo para a minha fala, enquanto recorte, analisar as implicações do letramento digital de professores e alunos no direcionamento das práticas de ensino de língua portuguesa no contexto de pandemia, entendendo que o letramento digital, né, essa habilidade do professor de fazer, para além do uso técnico, de manusear a ferramenta e etc., essa capacidade do professor de ler e produzir textos em ambientes digitais, professores e alunos também, para além do uso instrumental, vai redirecionar as práticas de ensino de língua portuguesa, como os professores revelaram nas suas reflexões. Então, para isso, nós desenvolvemos um estudo exploratório, né, aplicamos um questionário online, a análise, né, que estamos ainda em processo, é uma análise quanto qualitativa, mas, sobretudo, os aspectos qualitativos, eles se sobrepõem, porque o nosso questionário, no nosso instrumento, 6 perguntas eram perguntas fechadas, o instrumento era híbrido, e 10 perguntas abertas, justamente para tentarmos dialogar com as percepções e reflexões dos professores sobre o processo de ensino de língua portuguesa e as aprendizagens dos alunos. Então, a coleta foi realizada entre abril e maio. Nós tivemos um grupo de informantes de 69 professores, universo, né, sobretudo aqui, Maceió, né, de participantes. Com relação ao perfil, eu vou passar um pouquinho bem rápido, né? Mas é interessante observar o perfil do professor, porque quando eu penso, quando eu reflito, quando eu dialogo sobre o fazer docente, o ensino de língua portuguesa, eu preciso considerar, sobretudo, o professor como pessoa, né? Aquilo que o Nova diz, o professor como pessoa e como profissional. Então, os professores participantes da pesquisa, eles atuam no ensino médio, aí 35% dos professores atuam no ensino médio, 6% atuam no ensino médio, mais na modalidade de jovens e adultos, 37% atuam no ensino fundamental, nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e 19% atuam no ensino fundamental regular, aí também em língua portuguesa. E o questionário estava direcionado aos professores que ensinam a língua portuguesa na educação, no ensino fundamental e no ensino médio. As questões eram todas direcionadas para o ensino de língua portuguesa, com foco, sobretudo, nas práticas de leitura e de escrita. Então, com relação à atuação em rede educacional, o nosso universo é constituído por 70% de professores que atuam na rede estadual, 44% de professores que atuam na rede privada e 44% na rede municipal e 16% na rede privada. Dos informantes, 67% eles são formados em letras e 23% formados em uma outra licenciatura. Então, com relação à experiência docente, nós temos um público diverso, 38% eles têm mais de 15 anos de experiência docente, isso nos implica dizer também que eles possuem esses saberes, né, da experiência e saberes profissionais sobre como ensinar a língua portuguesa numa perspectiva de ensino presencial, né? 19% atuam há 5 anos, 27% entre 6 e 10 anos e 16% entre 11 e 15 anos de experiência profissional. Com relação às formas de atuação no período de pandemia, eles informam que atuam com a experiência de uma educação remota, 63%, 3% informaram que não estão atuando com a educação remota, nem com uma outra perspectiva de ensino. 9% atuam na modalidade EAD e 25% informaram que estão atuando com a educação online. Então, o universo aí que nos interessa também é o universo de 66% que indicam que estão atuando com
à educação remota. Como eu falei inicialmente, né, a nossa curiosidade epistemológica era esse diálogo com o professor para entender, né, e também refletir sobre como o letramento digital de professores e alunos, eles implicam, né, no redirecionamento das práticas e também implicam nas aprendizagens. Então, perguntamos ao professor, como você avalia sua competência em letramento digital? Das tecnologias, 10% informaram que tem uma competência avançada e 19% disseram que tem um pouco competência, né? Um nível mais elementar de domínio das tecnologias. Então, a partir dessa reflexão sobre os letramentos digitais e as questões que avançam um pouco para pensar em quais ambientes virtuais eles utilizam, ou aplicativos e etc. Eu não vou ler as falas, porque eu tenho um corpus grande aí para dar amostragem, mas o que sobressai, né, é o uso do Google Classroom e também o uso do WhatsApp. Eu tenho acompanhado algumas lives, eu tenho feito algumas leituras, e o WhatsApp tem sido indicado como o aplicativo mais utilizado pelos professores no período de pandemia, né? E eu grifei aqui como interessante o posicionamento do professor, quando ele diz assim: na escola que eu trabalho, estamos utilizando o grupo do WhatsApp para enviar as tarefas aos alunos. Eles respondem no caderno, tiram foto e enviam para nós, professores. Daí damos o feedback para eles, corrigindo as atividades. Tem sido um trabalho muito complicado, pois trabalho com um público muito carente e de alta vulnerabilidade social. Então, quem atua nas redes públicas, né, essa fala da professora ela é bem incisiva e realista, né? De fato, chega ao aluno uma proposta de atividade remota assíncrona por meio do WhatsApp, né? Então, o professor encaminha, recebe essa atividade do aluno, a corrige, dá um feedback, né? Então, retorna-se um pouco aquela perspectiva, né, unilateral de ensino de língua portuguesa, né, apenas numa perspectiva do professor encaminhar a proposta e do aluno responder para ser corrigida, né? Então, muitas vezes, inclusive, perdendo-se um pouco a função social do ensino de língua portuguesa. Então, como eu já disse, né, o Google Classroom indicado como o ambiente virtual de aprendizagem mais utilizado e o WhatsApp como o aplicativo. Então, quando nós questionamos, né, ainda sobre o letramento, os professores avaliaram o seu nível de letramento. E quando perguntamos sobre o letramento digital dos alunos, eles sinalizam para nós 4 reflexões. 4 reflexões que eu vou passar aqui, né? Então, alguns professores avaliaram que os alunos tinham um letramento digital razoável, né? O que para eles, né, ainda não são letrados digitalmente, mas é um letramento razoável. Aí eu coloquei a palavra que os professores colocaram. E esse letramento razoável, né, mesmo tendo um letramento razoável, os alunos despertam interesses pelas interações dialógicas nas práticas de leitura, né, mesmo tendo um letramento razoável, como eles dizem. Para alguns professores que reconhecem e avaliam que os seus alunos eles são letrados digitalmente, ou seja, eles sabem fazer uso das ferramentas e eles realizam as práticas de leitura e escrita por meio dos ambientes virtuais, mesmo sendo letrado, alguns não têm o hábito de realizar práticas de leitura e escrita em ambientes virtuais. Eu penso que essa reflexão é uma reflexão de quem tem, muitas vezes, crianças em casa, né? Criança, muitas vezes, sabe utilizar o smartphone, interage, responde, etc., mas não com um propósito educativo, com um propósito de estudo, com um outro objetivo, com um objetivo educacional.
Para alguns outros professores, né, alguns alunos têm um letramento digital, mas apresentam dificuldade de fazer uso produtivo das tecnologias nas práticas de leitura e nos exercícios escolares, né? Então, nesse sentido, eles, mesmo tendo um letramento, eles apresentam dificuldade de fazer esse uso produtivo sinalizando para aprendizagens de ensino de língua portuguesa, sobretudo as práticas de leitura e escrita. E para um outro grupo, né, de informantes, o aluno pode tem um letramento digital, né? Ele tem um letramento digital, mas ele precisa consolidar precisa as habilidades, mas precisa consolidar as habilidades, essas habilidades de fazer uso das tecnologias para as práticas educativas, né? Então, aqui são para os professores dominando a tecnologia ou dominando razoavelmente, eu vou encontrar sujeitos que têm habilidades diferentes de uso dessas tecnologias em prol das aprendizagens de língua materna. Com relação às práticas de leitura, né, uma outra questão, né, às vezes os professores eles sinalizam a presença dos gêneros textuais digitais na sala de aula, né, e também sinalizaram o uso, né, das ferramentas ou dos aplicativos para a proposição dessas práticas de leitura e de produção de texto. Com relação às propostas de leitura, né, eles vão sinalizando, né, eles sinalizam em alguns momentos, e eu vou mostrar depois, que as práticas de leitura, elas são, muitas vezes, ponto de partida para as práticas de produção de texto. Só que as práticas de leitura, não numa perspectiva da leitura como interação, não na perspectiva da leitura como um diálogo com o texto, mas uma perspectiva de uma prática de leitura como modelo. Então, eu vou propor uma pesquisa, que também é uma proposta muito recorrente, os alunos pesquisam memes para produzir memes, os alunos pesquisam, né, os podcasts para produzirem podcasts. Então, é uma prática de pesquisa e leitura, mas com o propósito de servir como modelo para a reprodução daquele gênero textual. Então, em poucas palavras, né, porque eu optei por não ler as falas dos professores, devido também ao meu tempo, mas as práticas de leitura, elas se sobressaem em relação às práticas de escrita, né? O tempo todo os professores, eles sinalizam que propõem práticas de leitura, né, atrelada a uma orientação de pesquisar sobre, né, e, sobretudo, em língua portuguesa, pesquisar sobre os gêneros, pesquisar aqueles gêneros que elas selecionam, como os professores selecionam, como gêneros digitais que são possíveis de serem lidos a partir das atividades remotas. No entanto, mesmo sobressaindo as práticas de leitura, né, há um indicativo da perspectiva de um contínuo entre práticas de leitura e escrita, né? Como eu disse, há uma perspectiva de contínuo, mas eu acredito também pelo próprio limite, né, do uso das ferramentas digitais, pela própria complexidade, né, das atividades remotas, e também por questões de natureza didática, né, nem sempre a proposição de práticas desse contínuo é uma proposição que leva em conta condições de produção e o processo de produção, né? Mas é uma prática de leitura, a partir da prática de leitura há um encaminhamento didático e os alunos são convidados a produzirem um texto e eu recebo o texto. É interessante também que uma professora disse, o aluno precisa devolver-me, o aluno devolve-me o texto escrito à mão, para que eu possa acompanhar o seu desenvolvimento na produção escrita, como se mandar uma foto, uma imagem de um texto produzido à mão, ou seja,
seja para ela, né, uma garantia de que aquele texto, inclusive, revela um avanço nas práticas de produção de texto. Então, avançando um pouco, né, nessa reflexão sobre o letramento dos professores, o letramento dos alunos, nas falas dos professores, né, embora não seja não foi uma das nossas preocupações epistemológicas, mas em suas narrativas reflexivas, né, e nos seus posicionamentos, eles avaliam o processo, né, o tempo todo eles avaliam o processo, e aí eu trouxe algumas reflexões sobre a avaliação do processo. Então, no que se refere à avaliação do processo, e agora pensando numa perspectiva mais ampla de uso das tecnologias nas práticas escolares, né, os professores sinalizam que o uso das tecnologias contribui sim para a aprendizagem, né? E aí, por que contribui para as aprendizagens e para o desenvolvimento de uma competência linguística? Porque são uma forma de interação social por meio da linguagem. É possível desenvolver tanto a leitura como a escrita, para o informante P75. Para o informante P68, o uso das tecnologias em sala de aula permite o acesso aos mais diversos gêneros textuais, hipertextos, links, textos multimodais e multissemióticos. Contribui também porque possibilitam que novos gêneros sejam trabalhados de maneira mais eficiente e enfática, né? Talvez porque ela está pensando aí, utilizando o gênero no seu suporte, né? No suporte de circulação, na sua função social. Garante a reflexão sobre os modos como a língua tem se apresentado nesse tempo de pandemia, sobretudo refletindo sobre a multimodalidade e os aspectos semióticos, textuais, discursivos dos textos, e também sinalizam a correção ortográfica e a acentuação. E é bem interessante, eu não estou conseguindo visualizar aqui, porque o meu slide cortou um pouquinho, mas elas sinalizam, né, tem melhorado devido à ferramenta de autocorreção. E aí uma outra curiosidade que me desperta, né? Porque a depender, né, do suporte sobre o qual o texto ele é produzido, né, por exemplo, o computador, né, a ferramenta de autocorreção vai indicar ao aluno que ali tem um problema ortográfico, ou de acentuação, ou de concordância. Então, ela associa, tem melhorado devido à ferramenta de autocorreção. E aí, mais não nos dá pista de que essa reflexão, né, se dá porque o aluno devolve um texto com uma correção linguística, né, ou porque, de fato, o aluno reflete quando vai lá fazer a opção a correção ortográfica ou não. Então, algo que precisa também ser refletido. Para alguns professores, né, mesmo utilizando-se das tecnologias digitais, né, essa utilização, ela não tem contribuído para uma melhoria das práticas e das aprendizagens. E a informante P08 diz o seguinte: na minha prática, as tecnologias têm sido apenas um meio de comunicação. Retorna aquilo que a professora Iana já também sinaliza, né? E as concepções de língua e de linguagem, né? A língua como expressão do pensamento e como instrumento de comunicação, né? E também diz, na minha prática, as tecnologias são apenas um meio de comunicação, né? Ela comunica para o aluno o que eles devem fazer e eles lhe dão feedback atendendo ou não aos encaminhamentos. E continua, um problema para os alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Então, aqui também sinaliza algo que é interessante, né, que é importante considerar, né, porque nem todos os alunos, nós já sabemos disso, já discutimos, nem todos os alunos, eles encontram-se no mesmo nível de competência discursiva, né? Então, a professora já sinaliza que, utilizando-se das tecnologias digitais, para alguns alunos que apresentam mais dificuldades,
é um problema nesse sentido, né, desse diálogo mais próximo entre professor e aluno. Para uma outra informante, não contribui, pois não houve tempo para a formação adequada. Né? Então, de repente, né, nós, seja na educação básica, no ensino superior, né, de repente, vamos agora, né, propor, né, um ensino remoto para garantirmos uma continuidade de um calendário escolar, sem uma formação adequada, né, sem uma formação continuada, né, eu não usaria a palavra adequada, mas sem uma formação continuada que potencialize o professor para que ele possa dominar as tecnologias, não só do ponto de vista instrumental, mas também do ponto de vista da apropriação de saberes que eu vou mostrar depois para o planejamento das práticas de ensino de língua, para a produção de material, entre outros aspectos. E para um outro informante ficou mais grave, porque estamos excluindo muitos alunos que no presencial eram excelentes. E aí também isso me chamou a atenção, porque se eu me reporto às escolas públicas, né, de fato, eu posso, em sala de aula, eu encontro alunos que têm um excelente desempenho, né, com relação ao desempenho disciplinar, mas ele pode não apresentar condições sociais que não lhe permitem ter acesso tanto à internet como também aos recursos. Né? Então, para alguns, é uma prática também exclusiva, exclui mais do que inclui os alunos no processo quando se refere à proposição de um ensino remoto síncrono, né? Porque nós acompanhamos a experiência de ensino remotos assíncronos, no qual as secretarias, os professores, eles disponibilizam para os alunos as propostas de atividades xerografadas e etc. Mas quando se trata das questões síncronas, nós podemos estar mais excluindo do que incluindo o aluno. Então, nas muitas vozes, né, o nosso corpus ele é imenso. Né? Eu conversava com os meus orientandos e parceiros nessa pesquisa, né, são mais de 50 páginas de narrativa, né, mas eu recortei apenas o foco no letramento digital. Né? Então, nos nossos achados, nós inferimos, né, e precisamos de uma aproximação maior, né, para irmos, inclusive, fazendo esse diagnóstico mais preciso do que isso, de fato, vem acontecendo. Né? Na perspectiva do ensino remoto, há o distanciamento da perspectiva do uso da língua oral e escrita e a reflexão acerca desses usos. Eu não sei se eu poderia usar, inclusive, a reflexão. Não, eu até coloco no final, né? Parece-me que nós estamos conversando sobre uma proposta de ensino que não se tem tempo para o ensino de língua portuguesa, na perspectiva de uso e de uma reflexão sobre o uso. Então, nós também, no corpus, né, procuramos e detectamos uma ausência de pistas linguísticas sobre os contextos síncronos de interação dialógica entre professor-aluno e aluno-aluno. Em nenhum momento o professor, né, em nenhum momento os sujeitos da pesquisa, eles sinalizam, né, contextos de interação dialógica, de reflexão sobre um texto, de análise de um texto, numa perspectiva de interação entre professor e entre aluno. Né? Então, também uma ausência de pistas nesse sentido. Com relação às práticas de leitura, sinalizam, como eu já disse, práticas de leitura a partir de proposições de pesquisa, pesquisar alguns gêneros, ler alguns gêneros a partir de um comando de atividades de pesquisas. Mas aí também não sinalizam os critérios, as orientações para essa pesquisa, quais sites, quais aplicativos, quais textos e etc. Né? Não há essa indicação. Práticas de produção de gêneros digitais, né, sinalizam que os alunos produzem gêneros digitais, orais, escritos e multimodais,
Práticas de escrita, como eu falei, como produtos sem planejamento e sem revisão. Não sinalizam para o planejamento do texto, condições de produção, planejamento do texto e revisão do texto. E o professor é o único interlocutor, né, dessa prática de produção. A análise linguística, né, as poucas evidências de um trabalho com análise linguísticas mais direcionada para as reflexões gramaticais. E a ausência, né, de indicativo do trabalho com a literatura, que também é uma questão que chama a atenção, porque se eu tinha, entre os meus informantes, 40% que trabalham com o ensino médio, então veja que eles estão tomando decisões curriculares, né? De abril para cá, as práticas não sinalizaram em nenhum momento o trabalho com a literatura no ensino médio, e poderia ser um indicativo também, não só das práticas de leitura e escrita, mas o trabalho com a literatura integrado às práticas de leitura e escrita, né, enquanto um grande componente aí dos eixos de ensino de língua portuguesa. Então, dito isto, né, desafios eles estão postos, né, nesse período de pandemia e também pós-pandemia. E aí eu sintetizei um pouco tudo isso que eu tenho refletido com os meus orientandos e pensado, né, e aí me reportando para as questões didáticas, né, didática de ensino da língua portuguesa em contextos síncronos e em contextos assíncronos. E eu trago algumas reflexões, né? As reflexões voltadas para a gestão pedagógica, né? De que modo é preciso pensar essa gestão pedagógica, gestão das práticas pedagógicas na escola, né? Aspectos a considerar: uso das tecnologias, né? Não só usar as tecnologias, mas usar as tecnologias, né, considerando também o planejamento didático e as competências docentes, e depois eu vou falar um pouco sobre isso. As questões de infraestrutura, que diz respeito ao acesso e aos recursos. E aí eu volto à questão dos usos das tecnologias, em que não é o uso pelos usos, né? Quando se trata de uso das tecnologias em prol das aprendizagens discentes. Então, o planejamento didático, ele é importantíssimo. Né? Nesse planejamento didático é preciso considerar a linguagem, né? Uma linguagem adequada ao ambiente, aos suportes e aos gêneros. Adaptações curriculares, né? Nem todos os conteúdos eles será mais produtivo o trabalho utilizando-se das tecnologias, né? Então é preciso fazer algumas adaptações. Competências docentes que estão diretamente relacionadas à utilização dos recursos, à partilha de experiência, né? Nós sabemos que os professores, eles ressignificam as suas práticas, sobretudo a partir das experiências, quando eles vivenciam e eles avaliam, né, enquanto a gente, eles avaliam que aquela prática, ela implica em aprendizagens. As interações com a turma, não é preciso pensar um pouco dessas interações com a turma, sobretudo quando eu estou ensinando e refletindo sobre a língua, e as mediações, né? As mediações em sala de aula e as mediações também das atividades síncronas e as orientações para as atividades não síncronas. Enfim, né, e aí eu estou bem sumarizando mesmo a minha fala, encontramos ainda uma proposta de aulas remotas sem uma didática de ensino de língua portuguesa. Em outros textos que eu discutia a importância de uma didática de ensino da leitura na educação de jovens e adultos, porque me incomodava muito observar algumas práticas e perceber que alguns encaminhamentos didáticos poderiam facilitar o diálogo autor-texto, né, e autor, e, no entanto, nem sempre havia uma ausência de uma didática mais específica. Então, enfim, encontramos uma proposta de aulas remotas sem uma didática de ensino de língua portuguesa, né? Até porque não tivemos tempo de discutir, de refletir sobre isso.
mas uma didática específica, ela pode minimizar ou pode minimizar as dificuldades e pode favorecer, inclusive, a aprendizagem dos alunos, no que se refere não só à língua portuguesa, mas aos outros conteúdos curriculares. Então, essa ausência, a ausência de uma didática de língua portuguesa, implicando no retorno às concepções e às práticas mais tradicionais de ensino de língua portuguesa, embora a leitura e produção de gêneros textuais sejam indicativo da entrada dos gêneros emergentes na sala de aula. Eu penso que na fala dos professores, até eu ainda refletindo sobre o corpus, em nenhum momento eles sinalizaram a leitura de gêneros não digitais. Sempre, todos os indicativos de trabalho com gêneros são com gêneros digitais emergentes, né? Outros gêneros escolares não foram indicados. Então, isso é um indicativo de que eles estão, né, por meio das tecnologias, aí propondo práticas de leitura e escrita dos gêneros digitais, que é um aspecto bem positivo na tentativa de uma aproximação dos alunos com outras linguagens, outras práticas sociais de leitura e escrita em suportes digitais. E eu trouxe aqui, para finalizar a minha fala, um posicionamento, tal qual o posicionamento do informante, né? No qual ela diz o seguinte: o propósito, né? E aí pensando um pouco o pós-pandemia, o propósito será criar uma cultura digital em nossos alunos, através dessa modalidade de letramento, explorando várias possibilidades de aprendizagens que essas ferramentas permitem. Então, essa reflexão sobre a cultura digital, sobre a cultura docente, sobre a cultura institucional, é um movimento que estamos discutindo e acompanhando na escola há um bom tempo, e eu penso que, num pós-pandemia, isso ainda vai ser algo a ser discutido, a ser pensado, a ser planejado em todos os contextos educacionais. Então, obrigada a todos pela escuta, e por aqui eu encerro a minha exposição. Nós agradecemos a exposição da professora Adriana, excelente, um trabalho que tem mostrado-se atual, reflexões muito pertinentes. Eu falava ali no chat agora, eu falei, pessoal, vocês que estão no ESO, olha aí, né, no estágio, faça considerações a partir de um estudo como esse, que é um corpus grande, que já tem apresentado, né, resultados, porque ao longo desse período nosso aqui remoto, muitas são as experiências, mas até que ponto que a gente vai conseguir ver o final disso tudo? Somente através da pesquisa, somente quando a gente conseguir olhar para trás e analisar os dados e chegar num resultado comum. E essa tua questão, hoje, que você trouxe aqui, essencial e atualíssima. Muito obrigada, professora Adriana. Estou pedindo para o pessoal ir colocando questões, comentários, agradecimentos, que fiquem à vontade. Nós estamos com a sala cheia, nós tínhamos lá 12 resistentes no YouTube, que mesmo travado estavam lá. Vieram para cá alguns, nós estamos com a sala com 50 e poucos agora, mas está flutuando, né? Para um grupo pequeno como o Jeffrey, a gente agradece a presença de todos e com certeza colaborou demais. Pela questão do horário, eu tenho que passar para a professora Rosângela, que é a nossa terceira convidada na mesa, né? Professora Rosângela Oliveira Cruz Pimenta, possui graduação em Letras pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas. É professora adjunta do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, onde leciona as disciplinas
Saberes e metodologias do ensino de língua portuguesa, 1 e 2, leitura e produção de textos, e também na Faculdade de Letras, onde leciona a disciplina Estágio Supervisionado 4. Tem experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: análise do discurso, ensino da escrita, relação professor e aluno, escrita e ensino, didática do ensino, de leitura e escrita, história do professor leitor, leitura na escola e produção textual no ensino básico e superior. Foi avaliadora dos manuais didáticos de língua portuguesa do ensino fundamental, séries iniciais, né, no PNLD 2020. É pesquisadora do GIEL, que é o Grupo de Investigação e Estudos em Leitura e Escrita, e atualmente desenvolve o estágio científico avançado de pós-doutoramento em estudos da didática da escrita na Universidade do Porto, em Portugal. Então, boa noite, professora Rosângela, fique à vontade, a palavra é sua agora. Vamos lá, está tudo certinho aqui. Boa noite, a Jane. Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Jane estar aqui, né, com vocês. É um prazer poder participar dessa mesa. Eu quero dizer que também sou pernambucana, conheço Serra Talhada, tenho amigos que já foram, né, da Universidade, né, de Serra Talhada, e tenho amigos que atualmente estão na Universidade de Serra Talhada. Então, eu vou iniciar a minha fala. Vocês conseguem ver os meus slides? Sim? Ainda não. Não. Um minuto. E agora? Agora sim. Agora sim. Pronto. Tá, Bom, mas não é o slide esse, né? Essa é uma outra tela. não é o slide esse? Não, teu slide está aberto. Essa Tá é a tua pasta, teu HD. Tela do computador. Ai, Deus. Um minuto. Deixa eu fechar essa pasta e eu vou trazer meus slides. E agora? Vamos lá. Tudo ok? Não, ainda não. Não, ainda não. Acho, então, que vou precisar de ajuda. Não estou conseguindo Pronto, eu vou partilhar. tentar baixar aqui, só um minutinho, vamos ver se eu consigo. E aí, enquanto isso, professora Rosângela, fique à vontade para fazer a tua fala, e eu já vou tentando abrir por aqui para compartilhar. Espero que dê tudo certo. Vamos ver. Uma janela, porque aí fico eu e olha cá. E agora, vocês conseguem ver? Sim, agora sim. Ah, pronto. Graças. Então, ok. Como é que eu faço para passar eles? Um minuto só, por favor. Sim, fique à vontade.
Pessoal que está colocando questões, agradecimentos aqui no chat, fique à vontade também para já refletindo sobre as duas falas anteriores, já construir alguma colocação que queira se manifestar aqui no chat e depois no final também no microfone. Então, fique à vontade. Vamos agradecendo aí a grande adesão, participação. Nós temos pessoas aqui do Paraná, de Alagoas, nós temos pessoal de Pernambuco, em peso, os alunos de ESO, os participantes do GEPLE, professores, convidados, agradecemos, demais interessados que foram resistentes lá no link do YouTube que travou, né, e que vieram para cá. Avisamos que está sendo gravado e que será disponibilizado lá no canal do GEPLE, para que vocês retomem depois com mais tempo, tá, para assistir. Muito obrigada a todos. Ô, Jane, eu gostaria de saber se já está ok, se vocês conseguem visualizar. Sim, está ok e pode iniciar. Ok. Bem, eu estou trazendo hoje para essa discussão da nossa mesa algumas reflexões sobre o ensino e a aprendizagem da escrita em Portugal. Essa pesquisa que eu vou apresentar aqui, ela faz parte da investigação de estágio pós-doutoral que eu estou fazendo agora, né, aqui na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sob a supervisão da professora doutora Sônia Valente Rodrigues. O título do meu projeto de pesquisa aqui é o papel dos gestos profissionais na interação professor-aluno em momentos escolares de produção escrita, análise das regulações na orientação para a reescrita dos gêneros textuais argumentativos. Esse projeto ele traz, né, como objeto as regulações dos professores de língua na interação com os alunos para a atividade de reescrita de texto de diversos gêneros argumentativos, na tentativa de perceber quais regulações favorecem a aprendizagem dos alunos. Meu objetivo com ele é descrever e procurar compreender qual é o papel, quais são e como os professores desenvolvem práticas reguladoras de ensino da produção textual dos gêneros argumentativos para a aprendizagem do aluno enquanto escritor, assim como quais decisões são tomadas na prática docente em relação a estas regulações no curso secundário científico humanístico, no 10º e 11º ano, em escolas bem situadas nas provas de avaliação sumativa externa. Aqui o ensino secundário, ele corresponde ao nosso ensino médio, e ele já é dividido, né, em áreas, né? O 10º e o 11º ano corresponde ao 1º e 2º ano do nosso ensino médio. Eu tenho como instrumento de coleta de dados para esse estudo de caso as aulas que eu observei já, né, as práticas docentes, os livros didáticos adotados por esses professores, um questionário realizado com os discentes e entrevistas com os docentes. Então, eu trago para a gente hoje aqui um pouco, que é uma primeira aproximação minha, né, um pouco das respostas dos questionários que os discentes realizaram. É um estudo exploratório, né, que tem como objeto as impressões e as considerações e percepções desses alunos sobre o processo de ensino-aprendizagem da escrita na escola. O meu objetivo com esse questionário é conhecer um pouco o universo de escrita dos discentes, com relação às impressões sobre o ensino e a aprendizagem, as concepções deles, os gostos, os hábitos, as percepções cognitivas do processo de escrita, as dificuldades que, porventura, eles possam ter para escrever, no intuito de refletir sobre as práticas de ensino nas aulas de produção textual. Eu tenho, né, como campo 3 escolas, todas do Porto, mas de 2 distritos diferentes, e nesse cenário eu tive um universo, como eu já disse, de estudantes do 10º e 11º ano do ensino secundário público, português, das escolas, que são essas escolas minhas, objeto da minha investigação. Foram 29 questões, sendo 24 fechadas e 5 abertas. Essa coleta foi realizada entre os meses de maio e junho, né, de forma online.
O questionário inicia com dados descritivos, né? Eu pergunto sobre gênero, idade, ano de escolaridade, qual é a escola deles e o nome do professor. E eu dividi esse questionário em 4 grupos de perguntas. Um primeiro grupo com 6 questões sobre o gosto e as práticas de escrita. O segundo grupo com 5 questões sobre a percepção cognitiva da escrita e dificuldades deles para descrever em algum gênero ou momento específico. Um grupo 3 com 10 questões e sobre a percepção de quais práticas de ensino do professor de língua portuguesa ajudam o aluno a escrever melhor. E um grupo 4 com 8 questões, que eu pergunto sobre as sugestões deles para que a aula de escrita contribua mais para formar a sua própria formação enquanto escritor. Bom, o perfil social desses alunos, eles têm entre 14 e 18 anos, são alunos, como eu já disse, de escolas, aqui se chamam escolas oficiais, né, são as escolas públicas, com turmas de 10º ano, eu tenho 4 turmas de 10º ano e uma turma de 11º ano. A maior parte dos alunos são portugueses, mas também há estrangeiros, inclusive alunos brasileiros, que estão aqui residindo. A primeira pergunta que eu faço, né, nesse questionário aos meninos é se eles gostam de escrever. E, para minha surpresa, uma grande parte dos alunos afirmaram que gostam de escrever. Tá aí, 40,2% disseram que gostam e 52,9% disseram que às vezes. O que é que eles mais escrevem? Como a gente já esperava, eles escrevem muito nas redes sociais, né? 81,4% dos alunos escrevem nas redes sociais. Mas a gente ainda tem 20,6% dos alunos, dos participantes, dizendo que escrevem contos. E 17,6% escrevem fanfiction. Então, para além das redes sociais, os meninos também produzem textos, né? Outros. Com que frequência eles escrevem por conta própria e sem ser nas redes sociais? Né? Então, eles dizem que escrevem por conta própria, com uma frequência de 15,7%, com frequência 15,7%, às vezes 47,1%. Então, se eu tenho 62,8% dos alunos dizendo que escrevem por conta própria, sem ser nas redes sociais. Para quem escrevem? Para os amigos, 75,5%. Para familiares, 47,1%. Para os professores, que a gente não poderia deixar de notar, né? Os meninos escrevem para os professores. Eu não sei se aqui eles escrevem para os professores, pensaram em momentos de aula, ou se escrevem fora do momento de aula, né? Isso é uma coisa que eu ainda teria que aprofundar. Onde escrevem? Muito em casa. 95,1% dos alunos escrevem em casa. Inclusive, aqui em Portugal, é uma coisa muito comum que os professores passem as produções textuais para serem feitas em casa. Poucos momentos em que os alunos escrevem na própria sala de aula. Em relação às concepções, à percepção cognitiva da escrita e as dificuldades para escrever em algum gênero, momento específico, eu perguntei aos meninos o que é para eles escrever bem. Bom, quase 20% relacionou escrever bem a gramática, ortografia, pontuação. Tem aí a fala, tem 2 falas dele, escrever sem erros ortográficos. Para mim, escrever bem é um texto bem pontuado, bem articulado e principalmente sem erros. E aí eu me reporto à pesquisa da Iana, né, em que ela coloca como essa tradição do ensino gramatical nas escolas, inculca no aluno essa falsa ideia de que escrever bem é escrever sem erros gramaticais, né? E que o professor também, né, tem nele essa concepção de que ensinar português é ensinar gramática, né? 15% dos meninos, das respostas dos meninos, dizem que escrever bem envolve gramática e outro aspecto, né?
Para mim, escrever bem é quando uma pessoa não dá erros ortográficos, entre outros, mas também o leitor fica a entender o que o autor quis transmitir. Outra pontuação, usar conectores e, sobretudo, escrever algo com contexto e bem formulado. Então, está ali presente a questão gramatical, né? Mas a gente já vê que existe um outro aspecto a ser considerado. A minha pergunta: se fosse possível descrever os passos dos pensamentos que tens do momento em que começas a escrever um texto longo até finalizá-lo, o que descreverias? Um dos respondentes disse: primeiro eu penso no tema e que tipo de texto vou escrever, depois eu gosto de planificar os tópicos que vou abordar e, para finalizar, penso numa maneira de concluir o texto. Já percebemos, né, por esses dados, e uma grande parte das respostas foi por esse caminho, por isso que eu trouxe essa fala como exemplo, esse excerto, de que a gente já percebe que, em algum momento anterior, talvez esses alunos vivenciaram a aprendizagem dessas etapas da escrita. A planificação, a escrita, a revisão e a reescrita, né? Isso também é um dado que eu preciso averiguar, né, mais profundamente. Em relação às concepções, percepção cognitiva da escrita e ainda sobre as dificuldades para escrever em algum gênero ou momento específico, eu perguntei: tens alguma dificuldade para escrever os textos solicitados pelo professor ou pelo manual escolar? Os alunos disseram que sim, 7,8% apenas. E 61,8% disseram às vezes. De qualquer maneira, quando eu junto o sim e o às vezes, eu tenho 69,3% dos respondentes dizendo que tem dificuldade para escrever. E, para quase 30%, essa dificuldade está ligada ao uso da gramática. Caso tenhas alguma dificuldade, como fazes? 52,1% pergunta ao professor. Isso é muito positivo, por quê? Porque nós estamos olhando para a necessidade do aluno interagir com o professor. Ele escolhe esta interação, né? Ele aponta com essa resposta que é o professor quem é a autoridade para interagir com ele em relação a alguma dificuldade que ele venha a ter no processo de escrita. Veja, em peço ajuda a algum colega com 23,4% e pesquisa na internet com 21,3%, a gente teve quase meio a meio em perguntar a algum colega ou pesquisar na internet. Então, prioritariamente, o aluno, quando tem alguma dificuldade, ele pergunta ao professor. Se sente alguma dificuldade para escrever, ela ocorre em quais momentos? A maioria, 60,5%, disseram que era em momentos de avaliação. 1% apareceu na sala. Em relação à percepção de quais práticas de ensino do professor de língua portuguesa ajudam o aluno a escrever melhor, eu perguntei, era um quadro em que apareciam essas iniciais. Era de acordo totalmente, A, de acordo, D, em desacordo, e DT, em desacordo totalmente. Então, eu perguntei: gosto quando estou a escrever e o professor vem em minha mesa para tirar dúvidas. Eram afirmações. Então, eu tenho aí. Isso acontece, eles concordam totalmente com essa afirmação, 44,1%. E 40,2% concordam, né? Estão de acordo, né? Então, isso nos mostra que 84,3% dos alunos gostam quando o professor vem à mesa para tirar dúvidas. Aqui se chama a banca, que é individual, de mesa, e as mesas são duplas, né? Sempre se senta 2 alunos em uma mesa. Outra afirmação: nem sempre entendo perfeitamente o que está com problemas no texto quando vejo as marcas de linhas que o professor faz para que eu reescreva.
Então, de acordo total com essa afirmação, estão 23,5% dos alunos. Em acordo, estão 43,1%. Isso nos mostra que os alunos eles têm uma certa dificuldade quando recebem o texto do professor de volta para eles, né? Geralmente, esse texto volta para o aluno nas avaliações, nas provas, né? Porque o professor ele não tem tempo de fazer essa correção em casa dos textos, quando ele receber o texto de volta, fazer a correção, eles geralmente fazem, mas não há o pedido de reescrita, porque não dá tempo, né? Então, eles corrigem o texto com essa configuração. Eles têm um traço, um sublinhado, que corresponde a erro de pontuação, ortografia e translineação, né? E 2 sublinhados, que correspondem a problemas de sintaxe, de impropriedade lexical. Então, os meninos recebem os textos com esse tipo de correção que vocês estão vendo aí na tela. E os alunos, a pergunta que foi feita a afirmação que eu fiz nem sempre entendo perfeitamente o que está com problemas no texto quando eu vejo as marcas de linhas que o professor faz para que eu reescreva. Então, os meninos estão dizendo, a grande maioria aí está dizendo que não entendem, né? Que estão de acordo total ou apenas de acordo com essa afirmação. Essas correções, como elas são apresentadas aqui, né, elas são do tipo classificatório, né, segundo Serafini, em 1989, e pouco contribuem para a reescrita do texto do aluno, né, de acordo com vários estudos, inclusive da própria Serafini, né. E também em pesquisas como a da Ruiz, 2005, como a da Fuser, 2012, que nós vamos ver mais adiante. Os textos solicitados pelo professor... Um minuto, por favor. Perdão. Prefiro que o professor escreva no texto, em forma de conversa, o que está com problema ou confuso para que eu reescreva. De acordo totalmente com isso, eu tenho 34,3% dos alunos e, de acordo, eu tenho 42,2%, o que me dá 76,5% de alunos dizendo que preferem que o professor escreva no texto, em forma de conversa, qual é o problema que ele está apresentando ou que ficou confuso para que ele possa reescrever, ao invés dos sublinhados que são feitos, né? Os textos solicitados pelo professor não são textos que usamos na vida real quando estamos fora da escola. São textos que só escrevemos quando estamos em sala de aula. Aí é uma parte, né, uma parte considerável, 55,9%, né, diz que está de acordo total ou está de acordo com essa afirmação. Os textos são textos escolares, né, na opinião desses alunos. Acredito que o Manual Escolar de Português me ensina a ser um escritor melhor. Bom, para minha surpresa, os alunos, 66,7% disseram que acreditam que o Manual Escolar de Português ensina eles a ser um escritor melhor. Eu não me debrucei ainda sobre o manual escolar que a escola adota, né? Os professores adotam. Aqui, inclusive, um ano, o 10º ano, na mesma escola, pode adotar um manual, e no 11º ano, professor, outro manual de outro autor, de outra editora, completamente diferente. Então, eu tenho, numa mesma escola, para uma turma de 10º e uma turma de 11º, 2 livros didáticos. E nas outras 3 escolas, 2 são duas turmas da mesma escola, elas adotaram o mesmo manual, e um terceiro, que é uma escola no município próximo aqui do Porto, de um distrito próximo, adotou também um manual diferente. Então, eu tenho, ao todo, 4 manuais para analisar. Ainda não me debrucei sobre eles. Outra afirmativa. Prefiro quando o professor escreve no meu texto palavras de incentivo, mesmo que não me explique o que devo fazer para melhorar a escrita. Então, eu tenho, de acordo totalmente com isso,
né, eu tenho 21,6% e de acordo 38,2%, o que nos dá 59,8% dos alunos dizendo que gostariam de receber essas palavras de incentivo nos seus textos. A outra afirmativa, gosto quando o professor explica o que eu devo fazer, mesmo que não escreva no meu texto palavras de incentivo. Então, eu tenho, de acordo totalmente, 44,1%, e eu tenho de acordo 44,1%, o que me dá 88,2% de alunos dizendo que gostariam que o professor explicasse o que eles devem fazer para que eles pudessem reescrever, mesmo que não tenha elogios no texto. A outra afirmativa diz: gosto quando o professor aponta os problemas de escrita mais comuns da turma numa aula para todos os alunos, numa aula coletiva. Então, eu tenho 34,3% dos alunos dizendo que concordam com isso, e concordam totalmente, e 46,1% dizendo que concordam, que estão de acordo, né, com isso. Que a correção dos problemas de escrita dos alunos sejam mais comuns, sejam numa aula para todos. E prefiro quando o professor aponta meus problemas individualmente por escrito no meu texto. Eu tenho 58,8% dos alunos dizendo que concordam totalmente com isso e 31,4% dizendo que concordam. Então, também, aqui eu tenho a maioria, né, mais do que assistir uma aula em que os problemas comuns são apontados, eu tenho os alunos dizendo que preferem que esses problemas sejam escritos individualmente no texto deles, né? Gosto quando um colega me ajuda ou corrige a minha escrita. Eu tenho, de acordo, totalmente 27% e de acordo 58%. Como eles sentam um ao lado do outro nas mesas, né? Eles estão sempre partilhando os escritos. E aqui também é muito comum que as escritas sejam feitas em dupla. Vocês observaram naquele slide que eu apresentei as redações dos alunos, ali existem alunos, e eles colocam um número. Vou voltar um pouco para vocês poderem observar. Alunos, e eles colocam um número em cima. Aluno número 10, aluno número 2, aluno número 6, aluno número 30. Então, eles fazem em parceria, eles estão fazendo textos conjuntamente, né? É muito comum que isso aconteça. Por isso que eu pergunto a eles se eles gostam quando um colega ajuda, né, ou corrige a escrita. E como sugestões dos alunos para que a aula de escrita contribua mais para a formação deles enquanto escritor, a maioria dos alunos, uma grande parte, né, 66,3%, disse que gostaria, como sugestões, que o professor devolvesse o texto corrigido para que eles reescrevessem. Porque, como eu disse a vocês, isso não é comum acontecer aqui. E uma segunda grande parte, 62,4%, deu como sugestão conversar com o aluno sobre o texto, né? Não apenas colocar um sublinhado, 2 sublinhados, mas que os alunos tivessem uma conversa sobre quais problemas os textos deles apresentam para que eles pudessem reescrever. Então, há alguns aspectos, então, nessa pesquisa a considerar, né? Eu trouxe aqui algumas coisas para serem pensadas, né? Refletidas, né? Primeiramente, como a gente viu, um gosto pela escrita, né? Em pelo menos 93,1%, entre sim, às vezes, né? Ainda um conceito de escrever muito ligado ao domínio da gramática, né? E aí os alunos acham que eles não sabem escrever porque eles não têm esse domínio da gramática, né? Da norma culta. No segundo grupo, a maior parte dos estudantes, 92,2%, afirma que tem dificuldade em escrever e 52,1% tiram essas dúvidas, essas dificuldades com o professor, como nós já vimos, né? Que essa dificuldade é maior no momento da avaliação e depois em sala de aula. Quase 30% relaciona essa dificuldade em escrever à questão de pontuação, acentuação, uso de conectores. Uma boa parte
demonstra ter consciência dos passos que dá durante a construção do seu texto, né? 84,3% dizem que gostam quando o professor vem à mesa deles tirar dúvidas, né? Afirmam que não entendem os traços feitos pelos professores nos textos deles durante a correção. 76,5% preferem que o professor escreva no texto qual o problema. E isso é um achado, porque isso confirma, né, ratifica os estudos da Eliane Ruiz, em 2005, né, Como Escrever Redação na Escola, em que ela já mostrava os 3 aspectos, né, as 3 formas de se corrigir texto da Serafine, né, o indicativo, o tipo resolutivo e o tipo classificatório, que a gente viu aí o tipo classificatório nas correções das redações desses alunos, e o trabalho da Fuser, né, da Cristiane Fuser, de 2012, que aprofunda o tipo textual interativo, que é um achado da Eliane Ruiz, em 2005. A Fuser aprofunda esse tipo textual interativo com os bilhetes orientadores, dando um roteiro de como, então, se escreveriam esses bilhetes orientadores para que o aluno pudesse escrever melhor. Nós vimos que 80,4% prefere as abordagens coletivas dos problemas mais comuns, mas 90,2% prefere que se discuta o problema por escrito no texto. As maiores sugestões é devolver sempre o texto corrigido para ser reescrito e conversar com o aluno sobre o seu texto. Essas são as minhas contribuições para este momento de debate com para esta mesa. Muito obrigada. Professora Rosângela, nós que agradecemos, excelente contribuição, e eu acredito que o pessoal deve estar bastante satisfeito com essa análise que foi apresentada, inclusive porque retoma muitas questões que a gente compara também com o ensino no Brasil. Nós temos um problema muito sério ainda com a revisão e a reescrita, né, nas escolas brasileiras, e a gente tem ainda uma dificuldade grande também do professor, devido à enorme carga horária e N motivos, desses textos não retornarem para as crianças, ou quando retornam, né, as pesquisas mostram que ele se baseia muito mais na correção classificatória, indicativa, né, enquanto que, partindo dos estudos de Serafine, de Ruiz, que a senhora já colocou muito bem, eu tinha até anotado aqui do lado para falar, a gente sabe que a textual interativa é das correções a que mais consegue abranger não só o desenvolvimento da competência escritora, mas também com que o aluno possa compreender o que deve ser feito em cada parte do texto, não é mesmo? Então, eu considero que essa mesa de hoje, eu estou muito feliz, eu estou assim, até emocionada, pensando o quanto que essa mesa pôde contribuir com os estudos que a gente já vem desenvolvendo aqui na universidade, no âmbito do GEPLI, e também nas salas de aula, com as disciplinas, né, de ensino de língua portuguesa, a prática de ensino, e também os ESOs, né, os estágios supervisionados, onde os alunos vivenciam muito do que foi colocado aqui, né? Então, assim, eu agradeço imensamente a contribuição, eu acredito que o pessoal aqui do lado no chat é só elogio, né? Tem aqui algumas questões, algumas colocações, né? Que a gente pode fazer agora, já retomando também as professoras que apresentaram anteriormente, né? Professora Adriana, professora Iana, que a gente consiga daí fazer uma reflexão. Eu quero citar aqui que nós temos alguns professores presentes de outras regiões, né? Nós temos pessoal de São Paulo, tem o pessoal do Paraná aqui, de Pernambuco bastante também, Alagoas, né? Eu não vi da Paraíba, se tiver alguém, tá? De outras regiões, coloquem aí. Jane, eu gostaria de colocar uma questão, coloquei até aí. Sim, professora Jailze, fique à vontade. Professora Jailze é vice-líder do grupo e fundadora do GEPLI 2017. Muito obrigada, viu, pelas pesquisas. Foi de grande enriquecimento essa tarde,
uma contribuição muito valiosa, né, para os nossos alunos, mas também para nós, enquanto pesquisadores, escutar as pesquisas de vocês, e esse modo de ver a linguística, ver o ensino da língua portuguesa por perspectivas tão diferentes que cada uma aponta. Uma pergunta um pouco direcionada à professora Iana, né? Gostei bastante do seu trabalho, porque eu trabalho com a questão de letramento social, né, do street e do DI, e eles falam também justamente que o letramento, as práticas de letramento nos conduzem a uma reflexão sobre as crenças, a valoração, né, as nossas atitudes em relação à língua escrita. E, assim, conheço um pouco que Bion diz, enquanto reflexões sobre a linguística, sobre o... E considero até Bion um ativista. Eu acho que ele é um político mesmo das questões da linguística, né, do ensino de linguística. E ele contesta, como você mesmo apontou, esses mitos, mas esse movimento, né, da gente deixar claro, esclarecer quais são os mitos referentes à língua escrita existentes na nossa sociedade, fazem com que a gente possa criar uma resistência aos mesmos para levar aos nossos alunos essa capacidade de expressão, de reflexão, através da língua. E aí eu queria um pouquinho compreender um pouquinho mais como é que a gente pode ir além da descoberta ou do desvelamento desses mitos, dessas crenças, né, tão bem apontados no seu trabalho, e proporcionar essa ampliação do letramento dos alunos. Oi, professora Jailze. Você me ouve bem? Escuto.